Vamos iniciar o culto aqui. Hoje, dia 10 de agosto, quarta-feira, nosso culto de oração, estudo da palavra. Vamos orar. Ó Pai bendito, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela vida, pela saúde, pela oportunidade que temos de nos reunir aqui, mais uma vez, em nome de Jesus, neste santo lugar. E também que a Tua palavra seja iluminada a nossa mente e ao nosso coração, para que possamos recebê-la como palavra, de fato, que é palavra do Senhor, palavra da vida. Obrigado por essa noite. Perdoa os nossos pecados, ajuda-nos, ó Deus, a viver cada dia na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 155. Tem como título O Grande Amigo. E pensando nessa letra, a gente recorda João capítulo 15, verso 14, quando Jesus disse: Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. E no 155. Em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lendas e pesares, e na vida a tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. É maravilhoso ter esse momento de comunhão. O salmista, no Salmo 18, ele fala: Eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor, minha força. Então, amando ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, aqui estamos, né? Para esse momento de comunhão, de adoração e de estudo da palavra, e depois também intercessão, quando vamos levar a Deus nossos pedidos, as nossas súplicas ao Senhor. Vamos ter um momento de oração. Boa noite, pastor Tito, Isaac.
Vamos ter um momento de oração, de gratidão, como a gente costuma fazer. Esse é um momento muito importante, quando a gente louva o Senhor, né? A gente adora com nosso lábio, né? Hebreus fala que o fruto do nosso lábio, né? Para o louvor do Senhor. Então, vamos agradecer, vamos louvar com orações, frases, cada um que quiser participar desse momento de oração. Pai querido, muito obrigado porque mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Eu agradeço, ó Pai, pela oportunidade que temos de nos reunirmos aqui. Amém, amém. Vamos cantar aquele cântico, a tua palavra escondida no meu coração. A gente cantava, né? Eu cantava desde criança. O Salmo 119, né? A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, ó Senhor, a tua palavra escondi. Tem outra. Vamos hoje meditar sobre oração mais uma vez, e como a oração nos ajuda a aliviar o coração. O servo de Deus, Iverne Boya, ele fala que muitas vezes as pessoas estão trabalhando muito com as mãos, né? Mas está esquecendo de usar os joelhos. Então os homens fazem praticamente tudo, mas esquecem do mais importante, que é a oração, que é buscar a Deus. E aí eu fiquei pensando, os joelhos, quando a gente está orando, alivia a tensão, a preocupação, né, do coração. Então, às vezes falta em alguns homens, acho que muitos, né, esse uso, né, dos joelhos em oração. Tem crente que não tem nenhum calinho no joelho, né, nenhuma marquinha no joelho, está lisinho como bebê, né? O crente que tem o seu hábito de oração, especialmente de joelho, né, tem algumas marcas, né? Quando ele andar de shorts, a gente olha assim e vê que tem umas marcas lá, né? Ou então o joelho. Faz tempo que eu joelhei. Tem gente que não pode, que nem a irmã, né? Por causa da estrutura física, né? Tem esses problemas de saúde, né? Não pode, né? Mas tem gente que pode, né? Perfeita saúde e não faz uso disso, que é um instrumento muito importante, que é um símbolo de oração, né? Estar de joelho. Não quer dizer que Deus só vai ouvir se a gente está de joelho, né? Tem vezes que tempo de frio mesmo, né? Não tem jeito, eu entro debaixo do coberto, mas hoje eu vou orar deitado mesmo. Mas Deus olha, na verdade, o coração. Mas quando a gente tem oportunidade, a gente pode e deve também pensar nessa atitude. Mas o joelho aqui é apenas um símbolo, né? Um joelho dobrado em oração, até em outras religiões, né? Nós somos chamados, né? Aqueles que oram de pé virado para trás, né? Então tem uma religião aí que não gosta da gente, que tem medo da gente, e quando aqueles que oram de pé virado para trás, porque sabe que nós estamos orando para Deus, estamos falando com Deus, e quando a gente ora, a gente está falando com aquele que é maior do que todos, né? O maior que está em nós do que aquele que está no mundo, que é o nosso Deus, que é o nosso Salvador. Eu digo, pastor, quando a gente dobra o joelho, Deus inclina o ouvido. Ouvir aquilo que você está falando. Né? Então vamos lá. Quando o joelho se dobra em oração, o coração é apaziguado, né? A gente pode pensar, o coração entra num estado de abrandamento, de acalmar e de sossegar. Por quê? Porque quando a gente ora, a gente leva tudo a Deus, né? Então, o que é levar tudo a Deus? Primeiramente, é submeter tudo no dia a dia, buscando primeiro o reino de Deus. Então, o que Jesus falou lá em Mateus 6:33, né? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas, ou as demais coisas, né, vos serão acrescentadas. Então, qual é geralmente o esquecimento de muita gente? Levanta e sai correndo para trabalhar, levanta e sai correndo, vai para a escola, né? Mas não se lembra de primeiro. O que é primeiro? O que é prioridade? Então, prioridade, primeiro, é o reino de Deus. Então, nós devemos buscar sempre em primeiro lugar o reino de Deus.
Não importa o que a gente vai fazer naquele dia. A gente precisa primeiro, pelo menos, levar o pensamento a Deus, fazer uma oração. Não significa que você tem que passar lá 1 hora em oração, né? Tem gente que gosta muito de exibir seu tempo de oração. Não é o tempo da oração, é a qualidade da oração. Deus olha a intenção do coração. E quando a gente faz isso pela manhã, até tem uma frase interessante, né? Que alguém diz que se a gente não vê Deus pela manhã, provavelmente não vai ver durante o dia em nenhum momento, né? Buscar Deus em primeiro lugar já é pensar em Deus, pedir a bênção de Deus em tudo que a gente vai fazer. Para quê? Para não perder a paz, para não sofrer dor no coração. A gente precisa de Deus no dia a dia, em qualquer dia, em todos os dias. Então, quando nós levamos a Deus tudo em oração, no dia a dia, buscando primeiro o reino de Deus, a gente tem a promessa que as coisas serão acrescentadas, serão aumentadas. Quantas vezes eu demorei a aprender isso, né? Não vai dar tempo, se eu for fazer as coisas de Deus, não vai dar tempo de fazer aquilo, aí a gente vai fazer as coisas sem buscar Deus, aí não consegue fazer. Mas quando a gente primeiro busca Deus, dedica a Deus, a gente vê que Deus abençoa, que tudo a gente consegue fazer e até economiza tempo, e até tem mais proveito e resultado naquilo que a gente vai fazer. Então, é uma promessa de Jesus, né? Se a gente buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, as outras coisas serão aumentadas, serão acrescentadas. Mas o homem moderno tem desprezado esse mandamento. Em virtude disso, se mete em muitas encrencas. Eu estava meditando nessa frase do Iverne Boyle, né? Eu pensei, realmente, né? E quando a gente se mete em encrencas, quer dizer, a gente se mete em problemas, né? A gente vai ter que resolver esses problemas, né? Quando Deus nos coloca em alguma encrenca, algum problema, Ele resolve por nós, né? Mas quando a gente vai fazer as coisas e dá errado, a gente tem que resolver. A gente tem que trabalhar por isso. Então, veja a importância de primeiro buscar Deus, não é? No dia a dia, para que a gente tenha a orientação de Deus, a bênção de Deus. Então, essa frase achei muito interessante, que diz, Iverne, a maioria dos problemas do homem moderno origina-se do tempo exagerado que ele passa usando as mãos e do tempo insuficiente que ele passa usando os joelhos. Eu falo que a maior parte dos problemas é por isso, né? Ele vai fazer o trabalho, ele vai fazer as suas coisas, e um tempo exagerado para isso, porém, o tempo usado nos joelhos é insuficiente, né? Então, aí, a gente precisa lembrar, em primeiro lugar, que no dia a dia, nós precisamos submeter a Deus em oração, tudo, primeiro, buscando Deus, buscando o seu reino. Em segundo lugar, joelhos orando alivia o coração, né? Porque quando a gente está orando, a gente leva tudo a Deus, né? Então a gente está entregando tudo, e o tudo aqui é modo inclusivo, né? Não pode nada ficar de fora, e até a purificação do pecado oculto. Então eu fiquei pensando, a gente leva muita coisa a Deus em oração, a gente fala, acho que está entregando tudo, né? Mas às vezes a gente não está entregando tudo de um modo inclusivo. Veja só o que a Bíblia fala. Em Salmo 139, 24, nós temos o salmista falando, olha, vê se há em mim algum sentimento funesto, né? Algum caminho mau, a versão clássica diz, né? E guia-me pelo caminho eterno. Então nós, quando vamos orar, ao entregar tudo, deve ser esse modo inclusivo, até orar sem, isso é perigoso, né? A gente tem que ter coragem para orar. Senhor, mostra se há alguma coisa errada na minha vida. Talvez eu não estou vendo, não estou percebendo. Porque afinal, como diz Tiago no capítulo 3, lá no versículo 2, todos nós tropeçamos de muitas maneiras, né? Todos nós tropeçamos, nós temos nossas falhas. Se alguém não tropeça, nem no falar, né? Uma pessoa perfeita, eu não conheci ninguém até hoje assim, né? Então a gente é falho. Então o salmista no Salmo 19
versículo 12, ele fala: purifica-me dos que ainda não são claros, daqueles pecados, Senhor, que eu não estou, percebendo, não estou enxergando. Então, o pecado oculto pode ser aquele pecado que nós não temos consciência. E quando a gente vai entrar em comunhão com Deus, oração, é mistério que a gente esteja entregando tudo, inclusive pedindo a Deus essa consciência. Quando Levíticos 4 foi escrito por Moisés, no versículo 13, ele fala sobre os pecados que as pessoas cometiam, que eram chamados de sem consciência, mas diante de Deus era um pecado. Então eles precisavam confessar aquilo que eles fizeram sem consciência, sem entendimento. E vários textos lá em Levíticos, Números, fala sobre esse tipo de coisa. A gente vê um exemplo na vida do Paulo, do apóstolo Paulo, quando era Saulo. E ele escrevendo a Timóteo, no capítulo 1 da primeira carta, ele fala que ele perseguiu, que ele foi blasfemo, que ele foi insolente, que ele fez isso na ignorância. Então, é uma coisa que, às vezes as pessoas estão pensando que estão fazendo um serviço correto, que agrada a Deus, e não é assim. Então, precisa orar, o Senhor mostra se eu estou fazendo alguma coisa que não é do agrado do Senhor. O pecado oculto também pode ser aquele pecado que ocultamos, conscientemente. No caso de Adão e Eva, depois de pecar, tenta esconder de Deus. O caso de Ananias e Safira, eles cometeram um pecado conscientemente, combinaram o pecado um com o outro, vamos falar isso, mentindo à igreja, mas não sabiam, estavam mentindo ao Espírito Santo. Então, eles estavam cometendo um pecado consciente, estavam ocultando aquele pecado. Então, quando o salmista no Salmo 90 fala: tu conheces as nossas iniquidades, nada escapa à tua luz, a gente tem que ter consciência disso, não pode ocultar nada. Ou o pecado oculto, aquele que se busca esconder. Aí é o caso de Davi, Davi, quando escreve o Salmo 51, ele fala quando Natã o confrontou, depois de haver cometido aquele pecado de adultério, de homicídio, ele fala: ó Deus, tem misericórdia, Ele tentou esconder, mas no final tudo veio à tona. Então, quando a gente for orar, eu penso assim, às vezes, por que às vezes a gente ora e algumas coisas que a gente está orando não tem uma resposta? Então a gente tem que pensar também: será que eu estou orando até nesse ponto? Senhor, mostra se alguma coisa eu fiz que não tenho consciência, que eu preciso de perdão. Senhor, eu quero ter uma comunhão íntima com o Senhor sem que haja nenhuma interferência, nenhum bloqueio, nenhum impedimento. Como diz 1 João capítulo 1, se nós andamos na luz, temos comunhão com Deus, temos comunhão com Deus. Então a nossa oração é uma oração que agrada a Deus, ela sobe até a presença de Deus, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas se nós dissermos que não temos pecado, nós nos enganamos e chamamos Deus de mentiroso. Então essa é uma área que a gente não pode melindrar, temos que ser sinceros, como o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro capítulo 1, nós devemos ser sinceros quando a nossa fé está sendo testada ou atestada, para ela ser mais preciosa do que o ouro quando é purificado pelo fogo. Então, por isso, devemos orar sim, como o salmista no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e vê o meu coração, examina, vê se há algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Amém, meus irmãos? Porque Deus nos sonda mesmo se a gente não quiser. Diz o salmista no Salmo 17 sobre isso no verso 13. E Ele sabe tudo de nós. Mas, em terceiro lugar, nós, quando estamos de joelho, podemos aliviar o coração perfeitamente se, ao orar, levar tudo a Deus, nós, de fato, lembrarmos de tudo, Isso tudo é levar tudo em oração ao Senhor, como diz em Efésios capítulo 6, 18. Orai no Espírito, em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência, porque não pode escapar nada, A gente tem que realmente abrir o coração, falar tudo com Deus.
Eu sei que às vezes a gente não faz isso em público, a gente não fala tudo, né? Às vezes eu vou falar alguma coisa de um filho meu, mas vou falar eu e Deus, né? Mas em algum momento do nosso dia a gente tem que chegar e falar com Deus e abrir o coração e falar tudo. A gente precisa confiar que levando tudo a Deus em oração, nós de fato iremos receber o conforto, o alívio que o nosso coração precisa. Porque somos filhos de Deus. Gálatas 4 fala que nós somos filhos. Deus enviou o seu Espírito para habitar em nós, por isso que ele clama, Abba, Pai. Né? Então nós vamos falar com Deus como nosso Pai, Papai do céu, nosso Paizinho. Porque Abba, no aramaico, é essa conotação mesmo, de papai. Né? Algo muito íntimo e que a gente pode de fato chamar Deus assim. Não aquela coisa só assim, ó Deus, de formalidade, né? Mas de papai, de entrar nesse momento com Deus, de entrega, de colocar tudo, de falar tudo, né? Feliz o filho que consegue falar com o pai e abrir o coração, né? Feliz a filha que consegue abrir o coração com a sua mãe, com o seu pai, não esconder nada. Muitos se escondem, vão pedir conselho lá no mundo, recebem maus conselhos, né? E se dão mal porque não fizeram a coisa certa. Mas nós podemos edificar a nossa fé, como diz Judas no versículo 20, orando no Espírito, orando da maneira que Deus aceita e que é agradável, para não perder a paz no coração, como diz o autor do hino nós cantamos aqui hoje, né? 155, o grande amigo Joseph Scriven, né? Ele escreveu, que paz perdemos sempre, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em coração. Então, de fato, se a gente colocar o joelho em ação, né? Mais uma vez, né? Pode ser que você está orando sentado, ou deitado, em pé, não é tanto a posição, mas o coração realmente entregando tudo a Deus em oração, vai trazer esse alívio ao coração. Que Deus nos abençoe, que nesse momento de oração que vamos ter agora também, seja um momento para aliviar a preocupação, talvez a ansiedade, talvez até dor no coração. Eu estava falando aqui no começo do culto, né? Olha, irmão Zé Fernando, a Caminha, esse dia que eu passei meio apreensivo o dia hoje, parece que alguma coisa estava acontecendo, né? Sentindo o coração, né? E, então, como é que a gente alivia isso, né? Não sei, acho que um pouco a preocupação com o irmão Maurício, né? 4 semanas no hospital já, na UTI, e alguns outros que a gente está orando, sabe? Estão passando por problemas, por dificuldades. Então, a gente tem que fazer o quê? Orar, né? Entregar ao Senhor. Aí, então, a gente tira a ansiedade, se é uma dor, vai tirar essa dor e coloca na presença de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Ele é nosso Pai, nosso Abba Pai. Podemos confiar. Ele está cuidando e cada dia Ele cuidará de nós. Contanto que, dia a dia, tenhamos essa busca de, em primeiro lugar, o reino de Deus, para submeter tudo a Ele, de incluir tudo, né? Inclusive nossa oração, para até purificação de pecado e também lembrando, né? Não pode deixar nada para trás, temos que colocar tudo, abrir o coração na presença do nosso Senhor, nosso Deus. Nosso Deus é muito bondoso, seu amor é misericordioso, afetuoso, e Ele só quer o nosso maior bem. Amém. Em nome de Jesus. E, ó Pai, guarda-nos no restante dessa semana e continua nos abençoando como teus filhos, tuas filhas, e aquilo que cada coração também tem confiado ao Senhor, ó Pai, nós agradecemos que podemos descansar. De fato, o nosso coração encontra alívio quando estamos, especialmente aqui, unidos em oração, cumprindo e vendo-se cumprir aquela promessa de Jesus, que onde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está no seu meio. Obrigado porque o Senhor está no nosso meio.
E nós te adoramos e bendizemos e agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor vai fazer, que é para a tua glória e para o teu louvor. E assim, ó Deus eterno, que o Senhor continue nos abençoando e nos guardando, que o Senhor continue revelando a sua face de amor e nos concedendo a paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos, aqui conosco no chat. Uma boa noite a todos. Tchau.